programa que você vai ouvir agora é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, você ouve o que o Agreste fala e sabe o que o Agreste faz. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Falando com o Agreste, tem o patrocínio Pérola Magazine, Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, matrículas abertas para 2014, da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru, Natal Luz em Garanhuns e Festa da Juventude, 22 de dezembro em Lagoa do Ouro. Agora 12:02, muito boa tarde, muito bem-vindos a essa quarta-feira, 18 de dezembro de 2013. Está no ar o Falando com o Agreste, sempre após a Manhã Total com Marcos Cardoso. Confira alguns dos destaques de hoje. Vereador Sivaldo Albino, do PPS, fala da adesão nacional do seu partido ao projeto do PSB de Eduardo Campos. Danilo Godoy afirma que seu governo realizou transformação positiva em Bom Conselho. Estiagem severa ainda castiga agricultores em São Bento do Una. Vereador líder de governo em Capoeiras sai em defesa da prefeita Neide Reino e diz que empresário que acusa gestora desconhece ações públicas. Mesmo com falta d'água, governo de Iati continua fazendo manutenção nos poços do município. Dilma e Eduardo se encontram em evento e clima político vem à tona. Confira também o giro de notícias pelas cidades de Bom Conselho, São Bento do Una, Caetés, Terezinha e Garanhuns e ainda os comentários dos jornalistas Carlos Eugênio, Priscila Krause e a participação dos nossos correspondentes espalhados pelo Agreste. Está no ar, Falando com o Agreste. Neste final de ano, a Juventude de Lagoa do Ouro tem o que celebrar. Festival da Juventude 2013. Venha comemorar o grande encontro da alegria com muita paz e diversão. 22 de dezembro, a partir das 21 horas. E no palco, Axé Camaleão. E Gatinha Manhosa. Domingo 22 de dezembro, Festival da Juventude 2013. Realização Prefeitura de Lagoa do Ouro, Governo da Paz, apoio Impetur. Ilumine os seus olhos e o espírito. Venha viver o Natal Luz de Garanhuns. Em cada praça e em cada rua, o brilho das luzes que dão forma à imaginação de adultos e crianças. E ainda apresentações artísticas, culturais e as vozes dos corais que cantam o nascimento de Cristo. No clima mais charmoso do Nordeste, Natal Luz. Realização Governo Municipal de Garanhuns. Apoio CDL Garanhuns, ACIAGAN e SESC. Natal surpreendente no Pérola Magazine. Promoções em todos os departamentos. Ofertas com desconto de 10% e em 0 mais 4 vezes ou em 12 pagamentos sem juros. Home Tailândia em 12 de 32 e 42. Mesa com 6 cadeiras em 12 de 66 e 58. Cozinha com balcão Angra em 12 de 79 e 8. E ainda, entrega grátis no raio de 100 quilômetros. Natal surpreendente Pérola Magazine. Você merece o melhor. O Natal deve ser época de encontros, mas também pode ser época de correrias e atropelos. Vai depender do seu planejamento. Por isso, deixe a Mercearia Rui Barbosa cuidar da preparação da sua ceia. Pernil, chester, lombo, peru, tortas de bacalhau, salgados, tábua de frios e muito mais. Seja ágil e ligue 3762-6667 ou 8825-3382. Afinal, aqui a pressa faz as pazes com a perfeição. Sua ceia garantida só com a Mercearia Rui Barbosa. Qualidade no atendimento, qualidade nos produtos. Avenida Rui Barbosa 400, Heliópolis. Da Rocha Peças sugere uma lista de atividades para o Natal que está chegando. Visite amigos que há muito tempo não vê. Aproveite para cuidar mais da saúde. Dê mais atenção à sua família. Faça a revisão de férias no seu carro. E para cumprir esse último item, encaminhe as solicitações do seu mecânico para Da Rocha Peças. A maior variedade em peças automotivas para toda a linha leve. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é confiança,
pois entregar diariamente suas crianças em nossa instituição, confiando um dos maiores e mais valiosos bens da sua família em um colégio que provê as disciplinas e zela pela integridade com os cuidados de um bom pai e preza pela sua educação e respeito com o amor de uma boa mãe, não é tarefa para qualquer instituição. Esse é o ambiente no qual o seu filho sente-se mais que aluno, pois torna-se parte de um grande projeto de vida. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Matrículas abertas 2014. A cada clique, uma nova notícia. A cada acesso, a informação que você precisa para ter um dia mais produtivo. Blog do Carlos Eugênio. Notícias políticas, sociais, esportivas, policiais, denúncias e a visão aberta de um mundo que muda a cada instante. Milhares de internautas conferem diariamente esse canal. Junte-se a eles. Blog do carloseugênio.blogspot.com. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Falando com o Agreste e a hora certa. Agora 12:07. Céu nublado em Garanhuns, temperatura 28 graus no bairro do Magano. Atenção, notícias do G1 confirmam que a Polícia Civil desencadeou na manhã desta quarta-feira em Caruaru, aqui no Agreste de Pernambuco, a Operação Ponto Final, para prender pessoas envolvidas em um suposto esquema de corrupção. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Salustiano Cavalcante, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva contra 10 vereadores do município de Caruaru. 4 mandados de condução coercitiva para ouvir 3 vereadores e um secretário adjunto do município, e ainda 13 mandados de busca e apreensão domiciliar. Segundo o delegado, os mandados foram expedidos pelo juiz de direito da 4ª Vara Criminal de Caruaru e todos foram cumpridos. O delegado informou ainda que os nomes dos parlamentares presos não serão divulgados e que todos serão encaminhados à penitenciária Juiz Plácido de Souza e ficarão à disposição da Justiça. Cavalcante também não detalhou a suposta participação de cada um no esquema de corrupção e afirmou que todas as informações serão divulgadas durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, amanhã, no Recife. Participaram da operação 120 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A ação foi coordenada pela chefia da Polícia Civil. As investigações tiveram início há 6 meses e foram efetuadas pela Gerência de Controle Operacional do Interior. Naturalmente, quem quiser saber o nome dos vereadores, basta entrar na internet e saber quem são os vereadores de Caruaru. E cada cidade tem o rei que merece. Ou melhor, o sonhador que merece. Em Garanhuns, o sonho levou o encanador e eletricista João Capão a construir o seu famoso castelo, que atrai a atenção de turistas e de nativos. Na cidade de Bom Conselho, por sua vez, outro castelo com características medievais está em fase de conclusão. O seu idealizador, Jadir Tenório, que é aposentado, conta que o objetivo era tornar o inusitado imóvel na sua própria morada. Mas os amigos o estão incentivando a transformar o espaço em um ponto turístico. A reportagem é de Geraldo Mouré. Eu gostava muito dos 10 gladiadores, Sansão, Ivan Noé, Rei Arthur, né? Rei Arthur, aquelas coisas, eu tinha empolgação para essas coisas, sabe? E esse modelo? Esse modelo fui eu que criei. Esse modelo é o seguinte, eu peguei um pouco de cada coisa, não é? Um pouco modelo assim, um modelo romano. Fiz uma pesquisa na internet, um pouco de cada coisa, agora vou criar o meu modelo. Pode ficar até parecido, mas não é. Se você for olhar direitinho, não é. Ainda vai ter uma ampliação mais pra cá. Aí eu fui criando na minha cabeça mesmo. Fazendo a chave de vital uma torre redonda. Ali é uma área de observação, pisos, né? É uma área de observação e embaixo é um banheiro. Um banheiro redondo, né? Que é um negócio diferente. E embaixo? Eu nunca gostei de imitar ninguém. Tem um primeiro andar, né? O primeiro andar é uma sala de uma área de observação. Você fica lá em cima, o sinal tá umas grades de ferro, aí tá de criança, né? A ideia é que vire um ponto turístico. É, um ponto turístico. Não é vencer, não. Eu vim sair pra descansar. Eu gosto de inventar as coisas. Nunca gostei de imitar ninguém. Nunca gostei de imitação. Toda vez eu gostei de criar. Aí pra morar, eu digo, eu vou morar, eu vou terminar o resto dos meus dias aí. Mas depois o pessoal começa a dizer, mas rapaz, ficou bonito, eu preciso dar um ponto turístico, sai não sei o quê. Bom, cada um tem o seu sonho, o seu castelo de sonhos. O seu Jadir Tenório, na verdade, vem construindo o próprio castelo de moradia. Parabéns. Agora 12:10.
E o vereador garanhuense, eleito pelo PPS, Sivaldo Albino, esteve presente no evento que selou a adesão do seu partido ao PSB de Eduardo Campos, realizado na última segunda-feira no Recife. Aos ouvintes do Falando com o Agreste, Albino destaca que a sua posição sempre foi de apoio ao projeto da candidatura de Eduardo Campos à presidência. Apoio esse que foi revelado ao próprio governador em visita recente desse último a Garanhuns. Boa tarde, ouvintes da Marana FM. Tivemos a felicidade de vivenciar um momento tão importante na política pernambucana e brasileira, no encontro da última segunda-feira, no Recife Parque Hotel, na oportunidade vivenciada pelos partidos PPS e PSB, ao novo projeto que surge para o novo Brasil. Projeto esse que eu particularmente, Marcelo, já vinha defendendo desde maio, e defendia dentro do meu partido, com direito a voto, que eu faço parte do diretório da Executiva Estadual e do Diretório Nacional, para que pudesse, assim, dar apoio à futura candidatura do nosso governador Eduardo Campos, do PSB. Então, foi consolidado recentemente no Congresso em São Paulo, e agora já com esse ato, e de propósito um ato realizado em Pernambuco, pela história que tanto o governador Eduardo Campos tem com os pernambucanos, como também a história que membros do PPS têm, né, e com a história do saudoso Miguel Arraes e do presidente nacional Roberto Freire, que foi deputado, senador por Pernambuco e agora exerce o mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo, mas consequentemente trabalhando e lutando pelas leis que possam beneficiar o povo brasileiro. Então eu me sinto muito feliz em ser um dos poucos representantes do Agreste Meridional, do PPS, onde se fez presente esse ato, um ato grandioso, um ato que tenho certeza que só vai fazer a crescer, porque agora o PPS se junta à rede de Marina Silva, que foi a primeira a ingressar nesse projeto, não um projeto pessoal do governador Eduardo Campos, mas como ele bem disse, é um projeto para o Brasil. E eu estou muito feliz e acredito que a gente tem um caminho longo pela frente, onde o PPS vai ter a oportunidade de discutir a construção de um projeto que será planejado de uma forma como um todo para Pernambuco e para o Brasil. E, consequentemente, nós teremos a oportunidade também de discutir algumas coisas que possam alavancar o desenvolvimento de Garanhuns e do Agreste Meridional também nesse cenário político. E o jornalista e blogueiro Magno Martins estará lançando hoje, quarta-feira, Reféns da Seca, em Garanhuns. O trabalho literário, que é o quarto livro reportagem em 30 anos de carreira do autor, traz um apanhado de histórias que narram o drama da gente sertaneja vivenciada na mais grave estiagem dos últimos 50 anos no semiárido nordestino. O livro tem 20 capítulos, narrando o drama de mais de 100 personagens, que, ano após ano, continuam sob o jugo da seca, nunca deixando de fato de serem verdadeiros reféns do fenômeno climatológico, apesar do longo alcance dos programas sociais. Como dissemos no início dessa matéria, o livro Reféns da Seca será lançado aqui em Garanhuns hoje, quarta-feira, às 19 horas, nas dependências da FAMEG. E uma equipe da Prefeitura de Iati vem trabalhando na limpeza dos poços artesianos de onde é bombeada a água que abastece o bairro Bela Vista e a sede daquele município. Eugênio Silva é um dos funcionários do governo Padre Jorge que realiza os serviços. Aos ouvintes do Falando com a Agreste, ele registra as ações que estão sendo realizadas. A reportagem é do jornalista Carlos Eugênio. A gente adotou, sentou, formamos uma comissão, certo? Onde nela está presente o vereador Quequeta, que tem dado um apoio muito grande, Zeinaldo Cabelo, Edgar, e também tem um rapaz lá de Maceió, o Antônio, que tem um conhecimento, todo um conhecimento, que já trabalha com abastecimento em alguns bairros lá em Maceió e que tem também uma assessoria por parte de uma empresa idônea e que trabalha com esse tipo de manutenção, certo? Em captação de águas. O que é que ocorre? Atualmente o que a gente vem fazendo, isso há cerca de 15 dias já, certo? A gente vem fazendo a limpeza dos poços da seguinte maneira.
Nós rebaixamos o nível da água, certo? Tiramos a captação nesse momento, rebaixamos o nível, aditivamos nesse poço o sulfato de alumínio para rebaixar as impurezas, e quando elas se decantam no fundo do poço, nós temos uma bomba de captação de resíduos, que a mesma também mede vazão dos poços. Colocamos todos esses resíduos para fora do poço, certo? E logo em seguida, jateamos com pressão todas as paredes do poço, tendo certeza que não ficou nada sobre esse poço de impureza. Colocamos o hipoclorito de sódio concentrado, que vem assim matar algumas bactérias ou alguns seres que sejam impróprios para o consumo humano, fazendo assim a finalização, certo, com o levantamento do nível do poço e o rebaixamento novamente. Eugênio, você é filho de Iati, convive na cidade há muitos anos e também se relaciona com funcionários da prefeitura que já atuam nessa questão dos poços há muitos anos. Você tem alguma informação de que esses poços, eles eram limpos, esses poços passavam por manutenções constantes nos governos anteriores? Olha, Carlos Eugênio, veja só, eu tenho um cunhado, o Edgar, que a população de Iati como um todo conhece, certo? É o eletricista da cidade, e a gente buscando relatos com ele, inclusive até com o Antônio, que é lá de Maceió, e também com os donos dos poços, a gente está sempre também buscando informações sobre esses poços, sobre quando foi construído, quando começou essa exploração, essa captação de água. E a gente tem um relato de que há 8 anos atrás veio uma draga, que é um equipamento de sucção, também de resíduos, terra, lama, enfim. Há 8 anos atrás veio fazer sim essa limpeza desses poços, mas isso tem 8 anos que foi feito esse trabalho. O Edgar pode entregar esse relato a qualquer um de vocês. Também os donos dos poços, tem poços em Saloá, em Paranatama também, tem poços que são explorados há cerca de 14 anos e que só vieram ter uma limpeza, como eu estou lhe dizendo, hoje. Essa limpeza que a gente está fazendo em todos os poços. Agora 12:18. Ouvimos aí o Eugênio, que ele é funcionário da Prefeitura de Iati. Já em Bom Conselho, o nosso correspondente Geraldo Mouré ouviu o prefeito Danilo Godoy, que fez um balanço otimista do seu governo em 2013. Boa tarde, Marcelo Jorge e amigos do Falando com o Agreste. Boa tarde, Geraldo. Ontem aconteceu em Bom Conselho a assinatura de ordens de serviços para várias obras que estão sendo financiadas com recursos do FEM, Fundo Estadual dos Municípios. E nós vamos conversar agora com o prefeito de Bom Conselho, Danilo Godoy. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, nosso amigo Geraldo e todos que fazem a Rádio Marano. Quero aproveitar e agradecer por participar desse grande programa que está sendo reconhecido a nível do Agreste, o Falando com o Agreste. Prefeito, qual o valor do recurso que está sendo investido pelo FEM em Bom Conselho? Fomos contemplados com o Fundo Estadual dos Municípios, que é o FEM, em torno de 1.400.000, onde você participou da ordem de serviço ali da Rua Manuel Bandeira, a famosa Rua da Lama. Ela será toda pavimentada e no início da Rua Manuel Bandeira será construído um pórtico. Além disso, está no plano de trabalho também um novo portal que dará acesso ao novo açude da nação. E além desse outro, a reforma completa do portal aqui da entrada da cidade. Além desse, nós teremos a revitalização completa da Praça Dom Pedro II, Praça João Pessoa e a construção de uma praça de alimentação ao lado da igreja. O terceiro plano de trabalho é a reforma do Centro de Convivência dos Idosos, que já está sendo concluída, já está sendo reformado. E por último, a reforma completa do laboratório do nosso hospital, Alfredo Damaso, e finalizando a Praça Frei Caetano de Messina e a revitalização da Avenida Tenente Raul de Holanda, que é a Avenida Nova. Está confirmado aí a inauguração da obra do Açude da Nação, no dia 27? Provavelmente, nós ainda não recebemos a informação concreta do Palácio do Governo do Estado, mas eu fui à Secretaria e já tive a informação, o aval
que seria inaugurado dia 27 agora de dezembro. Qual sua avaliação desse primeiro ano de governo? Olha, Geraldo e meu amigo Marcelo, posso dizer que nós estamos satisfeitos em nome de todos que fazem o nosso governo, aos vereadores, aos secretários, diretores, ao povo da nossa querida cidade. Uma avaliação boa, porque diante de tantos problemas, como nós enfrentamos uma seca grande, enfrentamos uma diminuição do FPM, diante desses fatos, dessas dificuldades, eu digo que foi positivo porque conseguimos avançar. Avançar como na área de educação, saúde, infraestrutura, agricultura, assistência social, todas as estradas que dão acesso aos nossos distritos foram 100% recuperadas. Todos os distritos. Todos os postos de saúde, Geraldo, estão sendo recuperados nos 7 distritos de Bom Conselho. Nós conversamos com o prefeito Danilo Godoy, da cidade de Bom Conselho. Geraldo Mouré, para o Falando com Agreste. Muito obrigado, Geraldo Moné. E agora vamos ao comentário equilibrado e inteligente do jornalista Carlos Eugênio. Boa tarde, Carlos Eugênio. O comentário do jornalista Carlos Eugênio. Falando com Agreste. Agora sim, boa tarde, Carlos Eugênio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes do Agreste Meridional. E o ex-prefeito de Garanhuns, Luiz Carlos de Oliveira, que ao que tudo indica deixou de vez a vida pública, comemorou no último dia 11 de dezembro 50 anos que chegou a Garanhuns. Natural de Calçado, seu Luiz, como é mais conhecido em todo o Agreste Meridional, desembarcou na Cidade das Flores em 1963. Em Garanhuns, trabalhou na farmácia Conceição, de Severino Alves Pereira, e depois na farmácia Confiança. Ao concluir os estudos e cursar a faculdade, começou a lecionar e atuou nas escolas Dom Juvencio de Brito, o antigo industrial, e na Professor Jerônimo Nogueiros, o estadual, para em 72 entrar no segmento empresarial com a inauguração da farmácia Santo Antônio. O filho do casal humilde José Couto de Oliveira e Dona Inês venceu em Garanhuns. Constituiu família, assumiu cargos importantes na sociedade local, como de venerável mestre da loja maçônica Mensageiros do Bem e a presidência da CDL, quando implantou projetos ousados, construindo a atual sede do órgão classista e promovendo o Natal dos Sonhos, que durante alguns anos deixou a cidade de Garanhuns mais bela e realmente iluminada no período natalino. Em 2004, foi eleito prefeito com mais de 25 mil votos. Depois de um governo bem avaliado e marcado por ações destacadas em áreas importantes, como saúde e educação, e obras estruturadoras em bairros periféricos, foi reeleito com mais de 36 mil votos. Porém, o seu segundo governo não foi bom, e Luiz Carlos deixou a prefeitura mal avaliado perante a população. Apesar de não ter feito um bom segundo governo, como é de praxe aos prefeitos reeleitos, seu Luiz, ao longo desses 50 anos, sempre serviu, e bem, a população de Garanhuns e do Agreste Meridional, sobretudo os mais carentes. O conheci de perto, acertei e errei junto com ele, mas também comprovei a existência de um grande ser humano por trás do político, que ainda hoje atende a clientes e amigos na farmácia Santo Antônio. Carlos Eugênio, falando com o Agreste. Falando com o Agreste. Opinião e informação para você. Agora 12:24 e hoje continuaremos com a série de entrevistas ouvindo os secretários municipais de Garanhuns. A conversa de hoje será com o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, senhor Pedro Passos, que já está aqui no estúdio. Voltaremos em 2 minutos e meio, logo após o nosso intervalo comercial. Final de ano, a Juventude de Lagoa do Ouro tem o que celebrar. Festival da Juventude 2013. Venha comemorar o grande encontro da alegria com muita paz e diversão. 22 de dezembro, a partir das 21 horas. E no palco, Axé Camaleão. E Gatinha Manhosa. Domingo 22 de dezembro, Festival da Juventude 2013. Realização Prefeitura de Lagoa do Ouro, Governo da Paz, apoio Impetur.
Da Rocha Peças sugere uma lista de atividades para o Natal que está chegando. Visite amigos que há muito tempo não vê. Aproveite para cuidar mais da saúde. Dê mais atenção à sua família. Faça a revisão de férias no seu carro. E para cumprir esse último item, encaminhe as solicitações do seu mecânico para Da Rocha Peças. A maior variedade em peças automotivas para toda a linha leve. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. Natal surpreendente no Pérola Magazine. Promoções em todos os departamentos. Ofertas com desconto de 10% e em 0, mais 4 vezes ou em 12 pagamentos sem juros. Home Tailândia em 12 de 32 e 42. Mesa com 6 cadeiras em 12 de 66 e 58. Cozinha com balcão Angra em 12 de 79 e 8. E ainda, entrega grátis no raio de 100 quilômetros. Natal surpreendente Pérola Magazine. Você merece o melhor. Ilumine os seus olhos e o espírito. Venha viver o Natal Luz de Garanhuns. Em cada praça e em cada rua, o brilho das luzes que dão forma à imaginação de adultos e crianças. E ainda apresentações artísticas, culturais e as vozes dos corais que cantam o nascimento de Cristo. No clima mais charmoso do Nordeste. Natal Luz. Realização Governo Municipal de Garanhuns. Apoio CDL Garanhuns, ACIAGAM e SESI. O Natal deve ser época de encontros, mas também pode ser época de correrias e atropelos. Vai depender do seu planejamento. Por isso, deixe a Mercearia Rui Barbosa cuidar da preparação da sua ceia. Pernil, chester, lombo, peru, tortas de bacalhau, salgados, tábua de frios e muito mais. Seja ágil e ligue 3762-6667 ou 88253382. Afinal, aqui a pressa faz as pazes com a perfeição. Sua ceia garantida só com a Mercearia Rui Barbosa. Qualidade no atendimento, qualidade nos produtos. Avenida Rui Barbosa 400, Heliópolis. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é confiança. Pois entregar diariamente suas crianças em nossa instituição, confiando um dos maiores e mais valiosos bens da sua família em um colégio que provê as disciplinas e zela pela integridade com os cuidados de um bom pai e preza pela sua educação e respeito com o amor de uma boa mãe, não é tarefa para qualquer instituição. Esse é o ambiente no qual o seu filho sente-se mais que aluno, pois torna-se parte de um grande projeto de vida. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Matrículas abertas 2014. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Intercâmbio de notícias. Então vamos dar um giro pelas notícias com os correspondentes. Iniciamos com as informações da terra do Alceu Valença, São Bento do Una. Vamos à matéria do repórter Edinaldo Oliveira. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Marcelo Jorge e ouvintes do programa Falando com a Agreste. A seca ainda é uma triste realidade vivida por agricultores da zona rural de São Bento do Una. As ações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais vêm dando apoio e amenizando os efeitos da estiagem. O diretor da Associação do Assentamento do Povoado do Gama, José Anjo, relata as dificuldades de quem vive da produção do campo. Boa tarde, Naldinho. Boa tarde aos que nos escutam. Na realidade, as dificuldades enfrentadas pelo homem do campo, pelo criador, pelo produtor, são duas questões que impulsionou essa dificuldade. Uma delas foi a cochonilha do carmim, que devastou todo o plantel de palma, que deixou os animais sem alimentação. E a segunda, a mais pesada, que é a estiagem e, consequentemente, a falta de água para toda a cadeia, né, de animais, de plantas e etc. Então a dificuldade tem sido tamanha, mas como todos conhecem o heroísmo que tem o homem do campo, apesar do rebanho ter sido diminuído, apesar do plantio ter sido diminuído também pela chuva ter sido pouca, mas ele sonha, é sonhador e vem resistindo com todas essas dificuldades. Precisamos muito da implementação das políticas públicas que chegue até eles, dos poderes públicos, para que o homem do campo permaneça produzindo e alimentando
movimentando a mesa em todos os lares. Na próxima sexta-feira, 20 de dezembro, será inaugurada uma nova agência do Banco do Nordeste, facilitando o acesso e a liberação de crédito para trabalhadores e comerciantes da cidade. Edinaldo Oliveira, de São Bento do Una, para o Falando com a Agreste. Obrigado, Edinaldo. Estreando hoje aqui no Falando com a Agreste, de Águas Belas, o repórter Fábio Leite. Boa tarde, bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde, ouvintes do Agreste Meridional. Eu sou Fábio Leite e vou trazer os assuntos de Águas Belas e região. Ontem, em Águas Belas, tivemos uma grande mobilização em prol do não fechamento do posto fiscal de Águas Belas. Por mês aqui no posto fiscal de Águas Belas, quantas notas são carimbadas? 100 mil notas por mês. O quantitativo de comerciantes aqui soma quase 220 pessoas, fora os empregos diretos e indiretos que está sendo afetado. Comércio local, querendo ou não, depende desse funcionamento desse posto. Fecha na unidade aqui para abrir em Delmiro, a acomodação daqui já não é boa, será muito pior em Delmiro, porque não tem estacionamento, não tem onde os caminhoneiros se refugiarem de uma chuva, de alimentação, de nada. É um descampado, um de banho, não tem nada. Aqui as instalações já estão prontas, precisa de reestruturações. No prédio, precisa sim. Agora, fazer o quê? Se o governo acha que em plano de campanha política deve ser fechada essa unidade. É verdade, obrigado Fábio Leite, o repórter. E agora o comentário oportuno da jornalista Priscila Krause. Mulher Cidadã, com a jornalista Priscila Krause. Muito boa tarde, Priscila Krause. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes da Marano FM. 2 semanas nos separam de 2014, o tão esperado ano da Copa do Mundo no Brasil. Apesar de tantos preparativos e do tamanho da espera, afinal de contas aguardamos o torneio mundial há pelo menos 6 anos, ainda falta muito para nos considerarmos preparados para organizar o evento. Se falta preparo, sobra preocupação. Há poucos dias, o Brasil parou para assistir um espetáculo às avessas. Uma briga animalesca entre torcidas na última rodada do principal campeonato nacional de futebol chocou a nação. Não só a nação, o mundo também. Por estarmos na vitrine do futebol, os fatos daqui tornaram-se rapidamente alvo de repercussões globais. A briga entre as torcidas organizadas, nesses casos, seria melhor chamar de gangues, do Atlético Paranaense e do Vasco da Gama, aconteceu durante o primeiro tempo da partida, transmitida ao vivo pela televisão para o Brasil inteiro. Assistimos a cenas de covardia que pareciam as guerras da antiguidade, com cabeças ao chão e pais com crianças nos braços, correndo atônitos e desesperados. O mais grave é que, além dos 3 envolvidos que ficaram gravemente feridos, a situação ocorrida em Joinville não é um caso isolado. De acordo com a reportagem do site Placar, já contabilizamos esse ano 13 mortes provocadas por brigas nos estádios. Na Inglaterra, nos anos 80, uma briga entre torcidas com mais de 30 mortos tirou todos os times ingleses das disputas europeias por 5 anos. A decisão foi acertadamente apoiada pelo governo britânico, na época liderado pela primeira-ministra Margaret Thatcher. Apenas decisões firmes e consequentes como essa trarão aos nossos dirigentes a consciência de que futebol bom só se faz com respeito mútuo e muita paz. Um abraço carinhoso, Priscila Krause falando com a Agreste. Obrigado, Priscila. Recentemente, um empresário do município de Capoeiras, em meio a uma onda de assaltos acontecidos na cidade, acusou a prefeita daquele município, Neide Reino, do PSB, de ser conivente com os bandidos e de não ter tomado nenhuma atitude para reverter o quadro. Agora, o líder do governo também se pronuncia acerca do fato e desqualifica o conhecimento do citado empresário acerca das ações anti-violência requeridas pelo poder público municipal. O nosso vereador, melhor dizendo, do município de Capoeiras, Romero Reino. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os capoeirenses e o pessoal da Maniçoba, Alegre, todos aqueles que assistem o Falando com a Agreste.
Marcelo, eu acho que esse empresário, ele acho que é mal informado. Acho que ele não teve informações suficientes para saber o que a gente fez e o que a gente está lutando para que diminuísse esses assaltos. Começou quando a gente se mobilizou na Câmara de Vereador, e se eu não me engano foi 7 ou foi 8 vereadores, viemos aqui ao batalhão em Garanhuns, pedir ao coronel que desse uma assistência mais a gente lá, principalmente no dia de feira, que fosse mandado mais policiamento. Pedimos que se ele podia aumentar o policiamento do nosso município. Ele disse que infelizmente não podia por conta do quantidade de disponibilizado que ele tem. E ele disse, não, o que eu posso fazer, vou mandar o GAT e a Rocan, pelo menos na sexta-feira, para dar um suporte a vocês. E a gente foi, junto com a prefeita, fui com o presidente da casa, a gente foi à prefeita, a prefeita disse, eu já estou me mobilizando, até disse a gente lá, estou indo a Recife, se puder até falar com o secretário de segurança. E a prefeita fez 2 fóruns, não parou, não baixou a cabeça, fez 2 fóruns sobre a segurança do município, conseguiu, graças a Deus, tá com mais de mês aí que a gente não viu o assalto mais na nossa cidade. E eu acho que esse empresário, ele não estava sabendo, ou não ficou informado do que a gente estava se mobilizando, e tem muita gente que quer atrapalhar, que eu acho que era para ajudar, quer atrapalhar o governo dela. Agora 12:36, ouvimos Romero Reino, vereador no município de Capoeiras e líder da situação, líder de governo. Com 1 hora de atraso, a presidente Dilma Rousseff realizou visita à refinaria Abreu e Lima, em Suape, no litoral sul de Pernambuco, ontem, terça-feira. Debaixo de sol e chuva, funcionários da refinaria aguardavam ansiosos a visita da chefe de Estado. Em discurso, Dilma enalteceu o trabalho da indústria naval desenvolvido aqui em Pernambuco. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro cumprimentar os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicos e da indústria naval, a quem agradecemos a conclusão das obras da P-62 e também as obras da refinaria Abreu e Lima. Queria cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês e reconhecer aqui que hoje nós estamos vivendo mais uma vitória sobre aqueles que não acreditaram que os trabalhadores brasileiros podiam e iam construir plataformas e fazer refinarias. Agora sim, e que temos mais por aqui. A vinda da presidente a Pernambuco acontece sob os olhos de 2014, quando a petista e o atual governador do estado, Eduardo Campos, do PSB, devem se enfrentar em uma disputa eleitoral pelo cargo máximo do país. Em discurso, Campos ressaltou o caráter democrático entre ele e o governo federal. Este é um encontro entre uma presidenta eleita democraticamente e um governador reeleito pelo seu povo, que sabem o dever que tem pelo Brasil, afirmou Campos. Temos consciência de que para alguns esse seria um momento diferente do que está sendo. Poderia ser entendido como um encontro entre quadros políticos que amanhã poderão viver legitimamente uma disputa democrática. Mas não, esse é um encontro entre uma presidenta eleita democraticamente pelo povo brasileiro e por um governador reeleito pelo seu povo, que sabem o tamanho da institucionalidade, que sabem o dever que tem com o Brasil e que sabem separar o interesse público e o interesse da disputa política. Agora 12:39, portanto, ouvimos o governador Eduardo Campos em discurso ontem, lá em Suape, durante a visita da presidenta Dilma Rousseff. E no próximo bloco, falando com a Agreste, dá sequência à série de entrevistas com os secretários municipais de Garanhuns. A entrevista de hoje é com o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, senhor Pedro Passos. Intervalo comercial, voltaremos em 2 minutos. Falando com a Agreste. Neste final de ano, a Juventude de Lagoa do Ouro tem o que celebrar. Festival da Juventude 2013. Venha comemorar o grande encontro da alegria com muita paz e diversão. 22 de dezembro, a partir das 21 horas. E no palco, Axé Camaleão. E Gatinha Manhosa. Domingo 22 de dezembro, Festival da Juventude 2013. Realização Prefeitura de Lagoa do Ouro, Governo da Paz, apoio Impetur.
Da Rocha Peças sugere uma lista de atividades para o Natal que está chegando. Visite amigos que há muito tempo não vê. Aproveite para cuidar mais da saúde. Dê mais atenção à sua família. Faça a revisão de férias no seu carro. E para cumprir esse último item, encaminhe as solicitações do seu mecânico para Da Rocha Peças. A maior variedade em peças automotivas para toda a linha leve. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. Natal surpreendente no Pérola Magazine. Promoções em todos os departamentos. Ofertas com desconto de 10% e em 0, mais 4 vezes ou em 12 pagamentos sem juros. Home Tailândia em 12 de 32 e 42. Mesa com 6 cadeiras em 12 de 66 e 58. Cozinha com balcão Angra em 12 de 79 e 8. E ainda, entrega grátis no raio de 100 quilômetros. Natal surpreendente Pérola Magazine. Você merece o melhor. Ilumine os seus olhos e o espírito. Venha viver o Natal Luz de Garanhuns. Em cada praça e em cada rua, o brilho das luzes que dão forma à imaginação de adultos e crianças. E ainda apresentações artísticas, culturais e as vozes dos corais que cantam o nascimento de Cristo. No clima mais charmoso do Nordeste. Natal Luz. Realização Governo Municipal de Garanhuns. Apoio CDL Garanhuns, ACIAGAN e SESI. O Natal deve ser época de encontros, mas também pode ser época de correrias e atropelos. Vai depender do seu planejamento. Por isso, deixe a Mercearia Rui Barbosa cuidar da preparação da sua ceia. Pernil, chester, lombo, peru, tortas de bacalhau, salgados, tábua de frios e muito mais. Seja ágil e ligue 3762-6667 ou 88253382. Afinal, aqui a pressa faz as pazes com a perfeição. Sua ceia garantida só com a Mercearia Rui Barbosa. Qualidade no atendimento, qualidade nos produtos. Avenida Rui Barbosa 400, Heliópolis. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é pedagogia. A secular Casa de Ensino foi e é formadora de milhares de alunos que hoje fazem a diferença nos mais disputados mercados de trabalho. Uma instituição tradicional, mas que preza pelo constante rejuvenescimento da sua pedagogia, realizando altos investimentos em novas tecnologias e fatores humanos. Esse é o ambiente no qual o seu filho sente-se mais que aluno, pois torna-se parte de um grande projeto de vida. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Matrículas abertas 2014. Falando com Agreste. E a hora certa. Agora 12:43. E como prometemos, estamos recebendo a visita do secretário de Direitos Humanos de Garanhuns, Direitos Humanos e Cidadania, senhor Pedro Passos. Muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade da hora do seu almoço. Está conosco aqui ao vivo, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Eu acho que quem tem que agradecer somos nós de poder participar de um programa de tamanha audiência como é o Falando com Agreste, né? Boa tarde, ouvintes deste maravilhoso programa, desta tão conceituada emissora, e dizer que a gente está sempre à disposição a qualquer chamado, e em especial do companheiro Marcelo, que comanda um programa de tamanha audiência como Falando com Agreste. Obrigado, Pedro Passos. Vamos falar de direitos humanos e cidadania, que é a sua pasta, e uma área tão comentada, né? Hoje, mais do que nunca, recentemente, a mídia, o que explicita de direitos humanos e cidadania é brincadeira. Inclusive, a gente estava falando em off aqui acerca do que significa direitos humanos e cidadania. Muita gente imagina que o pessoal dos direitos humanos, o pessoal atrapalha, inclusive a polícia, vamos falando do ponto de vista policial, a polícia realiza uma prisão e os direitos humanos estão na porta para liberar o sujeito, que nem sempre é um bom elemento, nem sempre é um sangue bom. Mas esse não é o papel só. Direitos humanos está aí para preservar exatamente os direitos da pessoa humana, não é isso? Com certeza, Marcelo. Na verdade, essa convivência com os direitos humanos é algo que vem engateando ainda no país. Nós precisamos evoluir muito e precisamos investir cada vez mais nesse segmento, porque de forma voluntária ou involuntária, as pessoas têm seus direitos lesados a cada instante, a cada momento da vida, seja de forma, repito, voluntária ou involuntária. Isso ocorre num diálogo, numa brincadeira, num momento de convivência, num clube. Então é uma coisa que tem evoluído. E os direitos humanos, como você bem coloca, ele é bem mais amplo do que o que se imagina.
Direitos humanos não é estar na porta de cadeia esperando que alguém seja preso e leve um tapa do policial, não. É para que nós possamos avaliar e evitar que se chegue a esse momento. Porque quando o indivíduo é preso e levado à porta de uma cadeia, é porque certamente ele teve seus direitos lesados lá atrás. Então, o direitos humanos é uma política preventiva, é de resgate de cidadania, de decência, de boa convivência. Então, é muito mais amplo do que fazer o que você acaba de colocar. E evidentemente que, por ser direitos humanos, a gente lida com as minorias. E naturalmente de que essa é uma população também que está numa situação de vulnerabilidade. E isso não nos emite a condição de dizer que estamos para defender bandidos, estamos para defender a sociedade que sente no seu seio as injustiças cometidas pelo dia a dia, pela fluidez da vida. Existe um programa na sua pasta, secretário, que é o programa Protejo, para atendimento atualmente de 100 jovens em situação, como o senhor falou, de vulnerabilidade social. Esse Protejo é um projeto federal, parceria com o governo federal? É verdade, esse é um programa que a gente já encontrou, estava em stand-by já do governo anterior. Nós começamos a trabalhar nele, é um programa em parceria com o governo de Dilma Rousseff, através da pasta do Ministério de Justiça, que a gente está implementando, estamos na fase de finalização, para que no início do próximo ano nós possamos de fato colocá-lo em prática. É um programa que visa buscar e resgatar menores, infratores, jovens e adolescentes na faixa etária de 15 aos 25 anos, aos 24 anos, que estejam cumprindo ou já cumpriram medidas socioeducativas, que eles estejam em situação de rua, em situação de abandono, para que a gente possa ressocializar essas pessoas, levá-las de volta para o mercado de trabalho, mostrar novos valores e também outros que estão em situação difíceis, que a gente não permita que esses vá para a rua sofrer determinadas violências que a gente sabe que é incutida pelo fato de estarmos nas ruas à mercê do tempo e das pessoas. Secretário, sabemos de toda a boa vontade que os governos têm, alguns governos naturalmente têm, em essa questão de ressocializar, mas me fale alguma coisa. Funciona de fato o jovem infrator que está pela 5ª vez sendo pego e de fato ele vai ser preso de novo, né? E aí, funciona? Ele vai ser ressocializado? Tem casos práticos aqui de pessoas, de jovens principalmente, que foram atingidos pelos programas sociais e eles estão aí no mercado de trabalho? Tem casos assim? Veja só, Marcelo, a gente primeiro precisa partir do pressuposto de que ninguém é bandido por opção. Geralmente o indivíduo ele está ali por consequência de algo que lhe acometeu no decorrer de sua vida. Então eu acredito cegamente de que é possível fazermos o resgate. Naturalmente, está numa vida de vulnerabilidade, quando você tem diante de você todas as possibilidades que o crime lhe oferece, e aí nós temos os aliciadores do crime, porque em se tratando de menores, aí tem a questão de responder de forma diferente, de colocá-los como testa de ferro em algumas situações. É complexo. Agora, acredito seriamente de que é possível fazermos o resgate. Evidentemente que é um trabalho árduo, difícil, mas é possível e nós conhecemos sim. Nós conhecemos casos e eu acho que é conhecido, não tenho certeza, é conhecido da mídia toda nacional, de pessoas que saíram da favela, que se resgataram, que se auto-resgataram e que estão hoje vivendo em sociedade, convivendo em todos os segmentos da sociedade. Então é um trabalho difícil, árduo, agora não é impossível. Eu acredito cegamente que nós podemos fazer algo e de forma bem positiva por essa gama. O senhor acha então que o caráter do homem é fruto do meio? Ele vive em um meio, digamos, criminoso, necessariamente ele vai ser criminoso. O filho de um policial, muitas vezes, ele é um infrator, né? O filho de um camarada infrator pode ser um cidadão de bem. Então, isso é caráter? O senhor acha que isso é um caráter impresso na vida? Isso é questão psicológica, de fato? Ou vocês trabalham em cima disso? Vocês têm psicólogos também, assistente social, pessoas que trabalham essa questão de buscar no passado daquela pessoa, daquele jovem, daquele muitas vezes adolescente, o que aconteceu e o que o levou a essa situação, é isso? Em parte sim, Marcelo. Veja só, é muito bom se falar de fome quando a gente nunca passou. Então, falar de quem está na rua, quando você nunca esteve naquela situação, de quem está drogado quando você nunca esteve, é muito fácil. Agora, você se colocar na condição de quem se encontra numa situação de vulnerabilidade, vamos vou dar um exemplo claro. Vamos lá para a Liberdade, ali no centro da Liberdade. Fala certo? Do bairro, do bairro Liberdade. Exatamente, aqui de Garanhuns, a nossa realidade. Certo? Quando você tem
todos o aparato, toda a rejeição da sociedade, toda a discriminação de uma sociedade, até para um indivíduo desse conseguir um emprego é difícil. Eu digo isso, eu já fui professor na Liberdade e sentia na pele, sentia meus alunos dizer, quando a gente vai em busca do emprego, que diz que é na Liberdade, até o atendimento da pessoa que está querendo oferecer, que está fazendo a entrevista, muda. Absurdo isso. Quer dizer, preconceito você está sendo vítima de preconceito, claramente só porque você mora em um bairro mais simples, mais pobre. Então você não mora ali porque você quer, não. Você mora ali porque a sua condição de vida não lhe dá o direito de você morar na Rui Barbosa, de você morar no Aloysio Pinto ou em qualquer outro bairro mais nobre da cidade. Então são consequências de uma vida. A gente precisa ter uma análise bem mais complexa de tudo isso. Você falar na questão da se a gente tem psicólogo, nós não temos. A Secretaria não tem uma estrutura de psicólogo de assistência social, mas nós temos parceiros importantes que têm o serviço e que na medida do possível, na medida do necessário, nós vamos buscar essas parcerias e o governo é integrado. E aí a gente tem o atendimento. Nós temos hoje a Secretaria da Mulher, que é uma forte parceira que tem esse serviço. Quando a gente tem algo que é pertinente a esse segmento, a gente encaminha, busca a coordenadoria da mulher e tem toda essa assistência. Temos a Secretaria de Assistência Social também que dispõe desses profissionais e que nunca nos negaram. A Secretaria de Saúde da mesma forma, ou seja, o governo é integrado, né? Exatamente, é integrado, há um diálogo com todas as pastas, de maneira que na medida que a gente vai precisando, vai solicitando, e direitos humanos é exatamente isso, é uma articulação no sentido de que a gente possa preservar esse direito humano das pessoas que porventura venham a ser lesados. Secretário, o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência de Garanhuns é o COMUD, não é isso? Ele também funciona dando assistência a essas pessoas que também sofrem uma discriminação intensa no mercado de trabalho, no dia a dia, no transporte público, não é verdade? Também, é um parceiro importante da gente, o COMUD, coordenado por um amigo que luta de forma incansável na busca da preservação desse direito dessas pessoas, e a gente tem inclusive o que é aqui anunciado, e que esse ano nós fomos buscar recurso para fortalecer esse conselho no sentido de que ele pudesse cada vez mais prestar um serviço melhor à sociedade de Garanhuns, aqueles que mais precisam. Eles trabalham exatamente nesse apoio, buscando dar uma assistência às pessoas com deficiência em todo e qualquer âmbito do município de Garanhuns. Esse é o COMUD, né? COMUD. Inclusive, quero reforçar aqui que esse ano nós estamos fazendo um investimento de R$111 mil para fortalecer em equipamentos esse conselho, para que ele possa melhor prestar serviço à sociedade garanhuense. Esse projeto Nambiquara, esse é um projeto de distribuição gratuita de smartphone com aplicativo que converte voz em texto e texto em voz. As inscrições foram realizadas em julho, não é isso? Como é que funciona esse projeto e qual o envolvimento da sua secretaria especificamente com esse projeto Nambiquara? De fato, o projeto Nambiquara é um projeto do governo do estado, certo? Que visa tornar acessível a comunicação do surdo, e nós percebendo de que Garanhuns e região tem uma gama muito grande de deficientes, fomos buscar essa parceria na Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos do Estado, e aqui em Garanhuns nós fizemos 165 inscrições, diga-se de passagem, foi o maior número vista a região no Estado, e conseguimos fazer todo esse implemento para buscar cada vez mais incluir esse público, porque não sei se você sabe, Marcelo, mas é um público que é mais discriminado entre os deficientes. A partir dos 12 anos eles começam a ser discriminados, inclusive dentro do próprio seio familiar, por não ter essa comunicação. Então esse smartphone que eles receberam, inclusive já receberam esse equipamento, ele facilita esse diálogo com a própria família. Eles depois dos 12 anos geralmente inclusive saem de casa para tentar buscar uma comunicação melhor, porque não conseguem dentro da própria família. Então esse smartphone ele realmente faz essa inclusão social muito boa. Muito bom. E tecnologicamente, né, algo muito moderno, exato. Estimula. Secretário, para 2014, quais são os planos da sua pasta? Direitos Humanos, Cidadania, o que é que o senhor pretende agora para o ano que vem, que na verdade são dias, né? Faltam dias aí. Inclusive eu estava falando aí que o governador Eduardo Campos vai ter muito problema no dia 1º de janeiro. Ele vem pregando que 2014, eu falo em 2014. No dia 1º que vai ter de repórter na porta dele para ele falar, brincadeira. Mas, por favor. É verdade, dia 14 está na nossa porta. Na verdade, Marcelo, nós teríamos muitos planos para 2014, mas de conhecimento de que foi um projeto de lei para a Câmara recentemente e foi aprovado na íntegra,
em que muda a nova estrutura do município e, naturalmente, a Secretaria de Direitos Humanos ela não se encontra na nova estruturação do município. Evidentemente que as demandas de direitos humanos deverão compor outras secretarias, como Secretaria de Assistência, Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas a gente espera de que parte das ideias, das vontades que tínhamos sejam destinadas a essa secretaria para que a gente não fique patinando nesse tema, porque é um tema de extrema relevância, a questão dos direitos humanos hoje no país. Secretário, eu queria agradecer a gentileza da sua participação no programa Falando com a Agreste e ele deixar à vontade para que possa voltar. O tempo do programa é curtinho, mas eu acredito que a gente tem abordado alguns fatos aqui interessantes da sua pasta e conversaremos antes do Natal, inclusive. Queremos registrar alguma entrevista mais longa para que a gente possa definir alguns pontos que a gente viu aqui. Acho que daria um programa essa questão de direitos humanos. Com certeza, Marcelo, a gente aqui tem que agradecer essa oportunidade maravilhosa da gente poder expor parte daquilo que a gente tentou trabalhar em 2013, dizer de que é uma satisfação muito grande para a gente participar deste maravilhoso programa e desejar a você, a toda a sua equipe e a todos os garanhuenses um Natal de muita paz, de muita alegria, muitas realizações para todos nós. Feliz Natal, obrigado, secretário. Estamos aqui com blogueiro e jornalista, ou melhor, jornalista e blogueiro. Blogueiro, tá certo isso, Magno Martins? Blogueiro, existe esse termo, tornou-se o termo mais comum agora do jornalismo, não é isso? Boa tarde, Magno Martins, bem-vindo ao Falando com a Agreste. Boa tarde, parabéns pelo programa, Marcelo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Ronaldo. Márcio Quirino, da FAMEG, que está aqui nos acompanhando. Esse termo foi depois da internet, né? Que se criou os blogs. Quem tem um blog é um blogueiro, né? Blogueiro, é verdade. Mas nós somos, na verdade, todos que estão na essência da notícia, somos repórteres, né? Os comunicadores. Os comunicadores, repórteres, né? Somos reféns do jornalismo e da comunicação. Da notícia. Vamos falar de reféns. Vamos falar de reféns. Não. Reféns da Seca é o seu quarto livro reportagem. Andou muito, hein, Magno? Achei emagreceu um pouco mais. Apesar de que você é do sertão, você conhece toda essa realidade, mas aí você condensou isso no seu trabalho. Marcelo, deixa eu te dizer, eu sempre sou um repórter que sempre estive nas ruas, a notícia está nas ruas. Depois da internet e essa geração nova que está na faculdade de repórter, de jornalista, eles estão fazendo o jornalismo do Ctrl-C e Ctrl-V. Não estão indo nas ruas, saber onde é que está a notícia, levantar os dramas sociais. Eu sou um jornalista que busco muito os dramas sociais. Embora eu seja um jornalista político, inclusive com pós-graduação em ciência política, eu trabalho muito também essa questão dos dramas sociais. Eu fiz já 3 livros de reportagem, 2 deles com esse enfoque social, né, que foi o Nordeste que deu certo. Eu andei 10 mil quilômetros pelo Nordeste, 9 estados do Nordeste. Depois fiz o Lixo do Poder, onde eu esmiucei a pobreza, a miséria em torno de Brasília, porque as pessoas vão em Brasília, só conhecem o Congresso Nacional e se encantam com a Praça dos Três Poderes e as mordomias, mas não conhecem a realidade crucial de Brasília. Eu mostrei essa realidade nesse livro, O Lixo do Poder, e fiz também um terceiro livro, Esse Político, que foi a derrota não anunciada, aquela eleição dos bastidores das eleições do Recife, que Roberto Magalhães perdeu para o João Paulo pela primeira vez na história, um ex-governador, um homem centrado, deu uma banana em plena Boa Viagem, aquela banana foi fundamental para ele perder a eleição, e eu fiz um livro de bastidores contando essa história da vitória de João Paulo, que foi a derrota não anunciada. Eu tenho esse livro. Tenho esse livro, sim. Perde seu tempo, né? Que isso. Você enriquece, na verdade, o jornalismo político, enfim, Obrigado. Você enriquece Pernambuco. Reféns da Seca, na verdade, é um trabalho que você precisava fazer. É algo que você tinha... Em novembro de 2012, quando a mídia nacional não tinha ainda percebido, tido a percepção de que nós estávamos na pior seca dos últimos 50 anos, eu vim para a área da seca e fiz um trabalho de 6 meses, andei 7.200 quilômetros, fui em todas as regiões do estado, a começar pela zona da mata, pela periferia de Recife. Rapaz, essa seca é tão grave que cidades a 60 quilômetros de Recife hoje já estão vivendo essa questão da água, da falta da água. A seca chegou na porta do Recife, estamos vendo a pior seca dos anos. Então, quando eu entrei nesse processo, através do meu blog, eu fui a regiões assim, dramáticas, né? Eu cheguei em Serrita, por exemplo, encontrei uma fazenda lá, onde o proprietário perdeu 600 cabeças de gado dele, de boi, de bezerro,
de vacas. Quando eu entrei na fazenda dele, eu fiquei chocado, porque era um cemitério de gado, assim, mais de 100 reses mortas, abatidas no chão, urubus na carniça e tal. Um odor insuportável. Eu fiz um vídeo lá pro YouTube, postei no meu blog. 2 dias depois o Jornal Nacional foi lá e fez essa mesma reportagem, Jornal Nacional. E aí a mídia nacional começou a entrar nessa questão da discussão da seca. Ô Magno, o nordestino, ele se alimenta de esperança, na verdade. Você chega lá e no ano que vem você vai chegar lá de novo, choveu um pouquinho, o cidadão continua lá, já ficou um pouco verde, né? A raiz não vai renascer, mas ele já comprou um bezerrinho e tá lá. Ele não sai da terra. Mesmo com todos esses programas sociais, hoje o jovem, eu acho que o jovem nordestino, ele vai embora. De fato, o êxodo é muito grande. Hoje as perspectivas são maiores. O êxodo maior hoje é da zona rural para as periferias das cidades. Do que é pior, né? Eu encontrei nesse périplo que eu fiz, eu encontrei muitas casas fechadas. A zona rural tá parecendo uma área fantasma. Uma área agrícola fantasma, você não encontra mais ninguém. As casas tudo fechadas, né? Porque a pessoa não tem como produzir, como criar nada, né? O que você viu lá, os programas sociais governamentais resolvem ou isso não vai ser resolvido? Isso é uma questão amenizam. Porque o que resolve são políticas duradouras. De efeitos realmente duradouros. Porque o governo continua tratando a seca como no século passado, com paliativos. Não tem políticas públicas efetivas, né? Não se combate o mal pela raiz. Então, o que é que nós estamos assistindo hoje? Naquela seca de 10, 15 anos atrás, e eu fui repórter e acompanhei muitas dessas secas, nós víamos invasões aos supermercados, às feiras livres, dos saques, né? Os chamados saques, de pessoas que estavam passando fome e invadiam as feiras livres. Hoje a gente não vê isso, né, nesta seca. Por quê? Porque as famílias estão supridas pelos programas sociais, pelos programas de distribuição de renda do governo. Essa seca, ela está sendo crucial para o gado, aí sim, para o rebanho bovino. O Nordeste tem 29 milhões de cabeças de bois, bovino, né? Bovino, 29 milhões de bovinos. Nós perdemos nessa seca 20%. Segundo o IBGE, isso daria em torno de 6 milhões de cabeças nós perdemos nessa seca. Pernambuco perdeu mais, perdeu 30% do seu rebanho, Pernambuco. Isso é estimativa, né? Na verdade, a gente sabe que as perdas são bem muito maiores. Mais. Eu acredito que chegou a 40%. Entendeu? Eu acho que nós chegamos a 40% da perda. Como é que o cara perde? Ou morreu de fome, ou abateu precocemente, ou mandou para outros estados. Vamos agora direto ao livro. O livro Reféns da Seca vai ser lançado hoje à noite lá na FAMEG. Isso é emblemático a questão da FAMEG? Porque eu enfrentei aqui a luta. Nós desencadeamos aqui um movimento, Marcelo, pela reabertura da FAMEG, a Faculdade de Medicina. Fui lá pessoalmente, a convite do Márcio, do Ronaldo, do Antônio, de tantos companheiros aqui. E eu visitei, conheci e percebi da importância que é a FAMEG aqui. Infelizmente, eu não havia acompanhado na época que a FAMEG estava funcionando aqui. Eu estava em outro processo, eu viajo muito, vivo muito em Brasília também, e não conhecia as instalações da FAMEG. Conheci, fiquei admirado, fiquei impressionado. É uma faculdade de primeiro mundo e nós estamos nessa luta aí, pela reabertura da faculdade. Eu conversei semana passada lá no evento em Gravatá, os prefeitos, com o senador Humberto Costa e falamos de FAMEG, mas eu percebi que ele desconversou. A gente, inclusive, gravou a matéria e colocou aqui no ar, e a gente percebeu que o senador falou que estava tudo certo, que infelizmente não haveria abertura em relação ao curso específico de medicina. Tem algo estranho no ar, além de avião de carreira. A gente está lendo sobre isso também. Precisa descobrir o que realmente está acontecendo, porque o governo faz um mistério enorme em relação a esse processo. Magno, você chegou aos 45 minutos do segundo tempo, estamos terminando o programa, mas vamos falar agora do livro do lançamento hoje à noite. Sua expectativa... Às 19 horas, nos jardins da FAMEG, Faculdade de Medicina. Eu queria em nome aqui da direção, do Márcio Quirino, convidar todos Márcio Quirino está aqui presente nos estúdios da Marano FM. Do blogueiro Ronaldo, para a gente estender esse convite a todos que estão nos ouvindo, para ir lá hoje, às 19 horas, na FAMEG, conhecer esse trabalho, um trabalho de fôlego, de viagem a 7.200 quilômetros dessa área da seca, que já foi lançado em Recife. Em Recife eu vendi mais de 500 livros.
em Brasília. Brasília vendi mais de 200 livros, foi no Salão Verde da Câmara de Deputados. Lancei em João Pessoa, anteontem, terça-feira eu lancei em segunda-feira eu lancei em João Pessoa, o deputado Quitan lá, que é presidente da comissão parlamentar de enfrentamento da seca, ficou tão entusiasmado com o livro que ele propôs fazer um seminário lá na Paraíba sobre o livro, sobre a seca, de forma que onde a gente vai passando, a gente lá no vai sertão, repercutindo. Lá no sertão, não, o pessoal vai ter acesso ao livro, vai ter o livro. Garanhuns é a primeira cidade do interior que a gente está lançando. A gente fez Brasília, Recife, João Pessoa, hoje Garanhuns, amanhã é Sertânia. José Neumann Pinto está aqui falando que vai fazer o máximo para colocar esse livro em São Paulo, se nas livrarias de São Paulo está dando uma força. Nós vamos fazer o lançamento em São Paulo, Rio, Minas, em Belo Horizonte, nas capitais do Nordeste, todas as capitais do Nordeste, porque isso é uma temática nacional. Eu ia ser recebido pela presidente Dilma na terça-feira, dia 10 do lançamento do meu livro em Brasília, mas ocorreu a morte do Mandela, e toda a agenda dela foi cancelada. Eu ia entregar pessoalmente o livro, está sendo remarcado essa minha agenda com ela, que eu quero, meu objetivo é colocar em discussão essa questão do Nordeste, essa questão da seca, esse tratamento paliativo que continuam dando à seca. Convite está reforçado, muito obrigado. Ronaldo César, que trouxe no último tempo, vai trazer, está comprometido agora a trazer na volta dele, não passar no sertão, vai passar aqui na Marano, um pouco mais cedo, meio-dia. Dr. Márcio Roberto de Barros Quirino, nosso amigo, está aqui também nos estúdios. Pedro Passo continua aqui assistindo, vai ser convidado para uma nova entrevista, ainda falaremos antes do Natal, secretário, viu? E queremos encerrar aqui o programa Falando com a Agreste com Magno Martins. Muito obrigado, Marcelo, pelo espaço. Parabenizar o secretário pela entrevista dele, eu vim ouvindo aqui. Parabenizar Márcio Quirino, Ronaldo aqui pelo trabalho que fazem aqui, pelo restabelecimento dessa FAMEG. Isso é a nossa luta. O livro hoje aqui, ele veio para simbolizar essa luta nossa pela faculdade. Vamos envolver toda a sociedade de Garanhuns, do Agreste, porque isso é uma instituição que não pode permanecer com as portas fechadas. Eu agradeço a você pelo espaço, espero que um dia que venha com mais espaço para a gente discutir outras coisas além de seca e política, que é alguma coisa que eu já estou há mais de 30 anos nisso e conheço um pouco de política. Conhece bem, inclusive a gente está lhe ouvindo aí na 87 FM, 6 da tarde, nossa co-irmã, com o seu programa que está também frente aqui, a frente. o Frente a Frente com o Magno Martins. Muito obrigado, Marcelo. Termina aqui a audição dessa quarta-feira, 18 de dezembro, do programa Falando com a Agreste. Produção e apresentação Marcelo Jorge. Trabalhos técnicos Aninha Marques. Comentários dos jornalistas Priscila Krause e Carlos Eugênio. Correspondentes jornalistas Geraldo Moré, Marcos Antônio, Luciano André, Daniel Melo, Fábio Leite e Edinaldo Oliveira. Informações das assessorias de imprensa e blogs regionais. Permaneçam na Marano FM, daqui a pouco a Vez do Brasil com Aninha Marques. Que Deus abençoe a todos. Falando com a Agreste, tem o patrocínio Pérola Magazine, Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, matrículas abertas para 2014, da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru, Natal Luz em Garanhuns e Festa da Juventude, 22 de dezembro em Lagoa do Ouro. Agora você está bem informado. O programa Falando com a Agreste estará de volta amanhã, a partir do meio-dia.